Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a cada um de vocês. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a cada um de vocês que tem se inscrevido neste canal, a cada inscrito aqui deste canal. Que nosso Deus continue abençoando a cada um de vocês. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus ele venha guardando. Que Deus ele venha te livrando do mal. Que Deus ele venha te dando resposta das suas orações, daquilo que você tem buscado diante do Senhor. Eu só tenho a agradecer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a cada um de vocês, amém? Passando aqui para contar uma experiência que eu tive com o Senhor, logo quando eu aceitei a Jesus, louvado seja Deus. Logo quando eu aceitei a Jesus, eu tive uma experiência forte com o Senhor. E eu vou estar compartilhando, né, com os irmãos, as irmãs. Louvado seja Deus, aleluias, com todos aqueles, né, que passam aqui por este canal. Amém? Irmãos, quando eu aceitei a Jesus, na Igreja Batista. Fiz uma aliança com o Senhor na Igreja Batista. Mas antes eu já era afastada do Senhor já há 13 anos, né? Afastada dos caminhos do Senhor já há 13 anos. Então eu vim morar aqui em Salvador e eu tive uma depressão muito forte e eu fui para os pés do Senhor, voltei para os pés do Senhor. Eu acordava, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, e eu via uma cobra perto de mim. Aquela cobra, ela enrolava ali do lado da minha cama e ela ficava. Eu acordava, eu ia fazer as coisas e ela me seguia. Só que ninguém via, só eu via. Só eu via. Às vezes eu comentava com alguém, mas ninguém acreditava. Ninguém acreditava, né? Achava assim que eu tava doida, né? E eu via ela. Ela cobra grande, bem alimentada, e ela me seguia. Ela me observava o tempo todo. Mas eu havia deixado o Senhor, tinha 13 anos, né? E quando eu voltei para o Senhor, eu voltei e eu já estava um pouco depressiva, já não... Aquela angústia, aquela tristeza no coração, nada estava bom para mim, mas eu não falava para ninguém, eu ficava calada. E eu comecei a ver, né, essa cobra. E ali ficaram ali meses eu vendo ela. Eu ia trabalhar, eu entrava no ônibus e ela entrava também. Eu sentava ali na poltrona do ônibus e ela rodeava e fazia enrolava assim e ficava ali. Às vezes eu ficava apavorada, eu ficava suando frio, eu ficava com medo, né? Mas eu não comentava com ninguém, eu ficava calada. E o tempo foi passando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e eu, nessa luta, né? Nessa agonia, um dia eu fui na igreja, na Assembleia de Deus, que eu morava em frente, e eu fui para pedir oração. E quando eu cheguei lá, ninguém ligou para mim, ninguém olhou para mim. Eu ainda era nova convertida, então as minhas roupas eram as mesmas que eu usava, né? Todos os dias. Minhas roupas eram costa nua, um pouco assim, né? Decotadas, assim.
e alcinha fininha. Então eu fui, né, para a igreja, pedi oração. E lá ninguém olhou para mim, ninguém fez conta de mim, ninguém fez caso de mim. E eu lembro que eu sentei de um lado, aí disseram, aí não pode não, porque é só dos senhores. Aí eu sentei do outro lado, aí também não pode, porque é das senhoras. Aí eu sentei do outro lado, aí disseram, aí não pode, porque é dos jovens. Aí eu fiquei em pé, né? Eu fiquei em pé e aí veio um varão e me deu uma cadeira e eu sentei. E aí quando terminou o culto, né, aquele rapaz que me deu a cadeira falou assim, ela quer oração. Aí o pastor de lá mesmo, ele estendeu a mão e orou. E pronto, eu vim embora. Por que eu estou falando isso? Contando essa experiência, né? Porque, irmãos, hoje, por tudo que eu já passei, eu amadureci. E eu sei que a igreja do Senhor, ela precisa saber receber as pessoas. Tem igreja que as pessoas chegam e realmente nem sequer olha para a cara daquela pessoa. E não é assim que nós devemos agir. Nós somos igreja do Senhor. E a igreja do Senhor, ela tem que estar preparada para receber os visitantes, né? Receber as pessoas. Às vezes as pessoas estão ali a ponto de querer tirar a sua vida. E ela entra ali querendo um refúgio, a pessoa entra ali querendo uma solução. Como as pessoas ignoram, aí a pessoa vai embora e ela acaba praticando aquilo, cometendo aquilo que o inimigo já botou ali na mente dela para que ela faça. Então eu passei por esses momentos assim difíceis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje eu entendo. Hoje eu louvo a Deus também, porque eu passei, porque foi o Senhor já me preparando para uma grande obra, a qual eu não sabia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje eu trato todo mundo bem, eu recebo todo mundo bem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu converso com todo mundo, eu abraço todo mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu dou atenção a todo mundo. Eu não desconto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se o meu dia não foi bom, eu não vou descontar nas vidas que vão chegar na igreja. Se eu estou com algum problema, eu também não vou descontar nas vidas que estão na igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus e as que vão chegar, porque elas não têm culpa. E o Senhor me levantou para cuidar de vidas. Então eu tenho que aprender a separar as coisas. E pronto, eu vim embora, saí dali, vim embora, chorei a noite toda e vendo aquela cobra ali, o tempo todo, aonde eu ia, e aonde eu ia, ela ia, eu sentava, ela ficava, ela parava, eu deitava para dormir, ela ficava ali do lado. E eu não sabia, irmão, o que era, não sabia o que era. E aí eu comecei a dar entrada na UPA, que na época era emergência. Comecei a dar entrada, comecei a dar entrada, comecei a dar entrada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ninguém descobria nada. E eu toda roxa de tanto tomar injeção, né? E fazer exame e ninguém descobria nada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Acabei perdendo algumas faxinas, que na época eu trabalhava com faxina. Porque eu não conseguia mais trabalhar. Quando dava, eu estava bem, eu ia. Quando eu não estava, eu não ia. E pronto, né? Foi virando assim, minha vida foi virando pelo avesso. E um dia, irmãos, eu tive uma hemorragia, né? Eu tive uma hemorragia, eu não sabia que eu estava grávida nessa época. E eu tomei um Anador. Eu estava com uma dor de cabeça muito forte. Tomei um Anador. E nem sei se ainda existe esse remédio hoje. Eu acho que existe, mas não sei se o pessoal toma assim. Naquela época, há 20 anos atrás, a gente tomava, né, que era o único remédio que era bom assim para dor de cabeça, era um remédio bem conhecido. Eu tomei um Anador e não passou a dor de cabeça, eu tomei outro Anador e aí deitei. Eu tinha chegado de uma faxina e deitei. E aí quando eu acordei, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu estava tendo uma hemorragia. E eu fui parar no hospital ali em Cajazeiras, na Albert Seib. Fui parar ali. E ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, fizeram todos os exames em mim e viram que eu, né, tava... aquela hemorragia ali era um aborto. E ali eles me trataram muito bem, aquele hospital me trataram muito bem.
né? Fizeram os exames, cuidaram muito bem de mim. Quando eles me levaram para a sala para fazer a curetagem, eles dão, né, aquela anestesia e a gente apaga. E ali, irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Naquela hora ali, eu saí do meu corpo. Eu nunca esqueci essa experiência. Eu saí do meu corpo, louvado seja Deus. Eu olhei e eu via os médicos ali com o meu corpo. Eu via os médicos tentando me reanimar. Eu queria voltar para o meu corpo, mas eu não conseguia. E ali eu saí. Tinha uma luz, irmãos, uma luz muito linda, uma luz muito incandescente em minha volta. Louvado seja o nome de Jesus. Uma luz muito linda, muito, muito inexplicável, eu não sei explicar. E aquela mão me guiando. E aquela luz, ela me guiou, ela me tirou dali daquele hospital, e eu estava em outro lugar agora. Eu estava em um lugar onde tinha muita gente que já tinha partido, mas esse lugar ele era calmo, ele era tranquilo, ele não tinha barulho, não tinha sofrimento. Era um lugar onde tinha muitos túmulos, vários túmulos. E cada pessoa, cada dono do seu túmulo estava sentado na frente do seu túmulo. Estava ali sentado. Eu era nova convertida e não entendia nada, né? Nada disso. E aí todos estavam sentados dormindo ali ao lado do seu túmulo. Todos. Ali eu vi que tinha médico, ali eu vi que tinha enfermeiras e enfermeiros. Eu vi que tinha pessoas, né, normais assim como a gente. Eu vi que tinha pessoas que eram, né, macumbeiro, feiticeiros, bruxos. Eu via por causa das roupas. As roupas eu sabia, né, a maneira que eles estavam vestidos, eu sabia, né, o que era, de que religião era. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas eles estavam todos sentados ali no seu túmulo, do lado ali do túmulo, dormindo. Todos estavam. Eu só não vi criança, mas os adultos todos eu vi. E aí eu passei por ali, aquela luz ali, aquela mão, aquele ser ali que eu não conseguia ver, me levou. E eu passei por ali. De repente, quando nós saímos dali, nós chegamos em uma porta que aparentemente era uma porta estreita, só que não era. Quando a gente passou ali, a porta não era estreita, era larga, mas aparentemente era estreita, só que era escura. Ela tinha uma escuridão imensa, era treva pura na frente da porta. E aí aquela porta era enfeitada com muitas, tinha plantas, assim, era enfeitada como se fosse para enganar a pessoa. E ali eu entrei junto, né, com este ser que clareava tudo, e ele foi me levando e eu não andava, eu flutuava, eu não falava como eu estou falando aqui. Eu sabia, eu falava na minha mente eu sabia tudo, entendia, e a gente foi, né? Quando nós entramos ali, eu senti um cheiro muito ruim de enxofre, aquele cheiro ruim, que até hoje, isso já tem 20 anos, já passa já um pouquinho, e de vez em quando eu tô assim e aquele cheiro vem no meu nariz, né? E aí aquele cheiro veio muito forte e eu não sabia onde eu estava. E ali, né, aquele ser foi me levando. E de repente o lugar foi ficando mais escuro, mais escuro, mais escuro. E a gente foi assim, descendo, 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 descendo. E aí quando chegou lá embaixo, eu vi uma boca, um formato da boca de uma mulher. Aquela boca era enorme, enorme, muito, muito grande mesmo.
mas era uma boca. Aquela boca, ela estava bem assim, aquele batom passado, aquele batom assim, né? Um batom bonito, a cor do batom, passado assim na boca, bem passadinho nos lábios dela, os lábios grossos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas não tinha fim a boca era enorme. E quando a boca abria, ela abria lentamente e ela fechava. Quando ela abria, aí eu ouvia gritos ali dentro. Quando ela fechava, aí eu não ouvia. E aquela luz ali perto de mim. Aí eu, na minha curiosidade, porque eu fiquei assustada, eu fiz assim, que eu queria olhar para baixo, que eu queria ver o que era, né, quem estava lá gritando. Só que aquele ser, né, muito lindo que estava comigo, que clareava tudo assim minha volta, e estava cuidando de mim ali, botou a mão aqui e me afastou assim para trás, e não deixou eu olhar mais para ali. E aí eu fiquei assustada, porque eram muitos gritos, um cheiro horrível. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não entendia nada, porque né, eu não tinha o conhecimento da palavra de Deus como eu tenho hoje. E aquele ser me tirou dali e me levou para outro lugar. Quando nós saímos dali, que a gente atravessou ali, com aquela boca para outro lugar, aí eu vi, né? Eu via muitas labaredas de fogo, mas o fogo era diferente, não é um fogo como esse daqui, um fogo totalmente diferente. E eu ouvia muitos gritos, muitos lamentos, muitos pedidos de socorro, muitos pedidos de ajuda, muito mesmo. Eu fiquei agoniada. Eu olhava ali aquele fogo, eu via só os olhos das pessoas e a boca. As pessoas gritando. E nessa época, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, eu não sabia o que era, porque ninguém não falava a palavra de Deus claramente, ninguém explicava a palavra de Deus claramente. Então eu não entendia direito o que era. Mas aquele ser lindo, com aquela paz inexplicável, aquele cuidado comigo, estava me conduzindo eu ali. E eu fui, né? E eu olhava ali, aquele fogo, eu não senti calor em mim, porque eu estava acompanhada com aquele ser. Louvado seja Deus, aleluias. Estava acompanhada ali com aquele ser. Louvado seja Deus, então eu tinha proteção ali. Louvado seja Deus, eu não sei se era o anjo do Senhor, eu não sei se era Deus, eu sei que era um ser. Não vou aqui dizer, era Jesus, era um anjo, eu não sei. Era um ser da parte de Deus, porque era um ser muito bonito, um ser que transmitia uma paz, uma segurança, um cuidado, um amor para comigo ali, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aquele ser ali, ele calado, ele só ia me passando ali de um lugar para o outro. E aí eu vi, né, ali aquele povo gritando. De repente, nós saímos dali e fomos para outro lugar, aonde tinha um lago. Esse lago, ele era de fogo, era um lago muito grande, enorme. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas ele tinha como se fosse uma cortina cobrindo ele, protegendo, que ninguém poderia entrar ali sem ser antes do tempo, antes da hora. Tinha que estar guardado, aquele lago ali estava guardado, estava sendo preservado, reservado ali para um momento que chegaria ali o momento dele ser usado, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E estava ali guardado. Nesta hora, quando nós chegamos nesse lago, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí, aquele ser que estava comigo, ele falou, e ele disse assim, olha, este lago aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é para todos aqueles que são incrédulos, rebeldes, idólatras, feiticeiros, mentirosos, né, adúlteros, e que pratica tudo que é iniquidade. Ele foi falando estas palavras e mais.
porque eu não quero estender muito o vídeo. E aí, ele me deu aquela passagem que está em Apocalipse, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aonde o Senhor fala que ficarão de fora os cães, os mentirosos, os feiticeiros, os idólatras, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, os beberrões, os adúlteros e todos aqueles que praticam iniquidade. Ele me deu essa passagem de Apocalipse que até então eu nunca tinha visto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu nunca tinha visto e nem ouvido alguém ler para mim esta passagem. Então este lago estava reservado para todo esse tipo de pessoa. E aí o que me chamou mais a atenção, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ele falou todo tipo de pessoa, todos aqueles que pecassem, independente de que fosse pastor, que fosse membro, que fosse ovelha, que fosse, não importava, que estivesse em pecado, ia estar ali, ia estar ali. E eu fiquei com isso guardado na minha memória, E depois a gente saiu dali, ele me tirou dali, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu assustada. Mas, né, aquela calma dele, aquela paz me acalmava, mesmo quando eu me assustava, ela me acalmava. E aí, aquele você me tirou dali e me trouxe de volta. E quando nós voltamos pelo mesmo lugar que a gente havia passado. E aquele lugar que a gente entrou ali era um labirinto. Hoje eu sei que era um labirinto. Porque ele não tinha fim. Ele era cheio assim de curva assim. E não tinha fim. Era um labirinto aquilo ali. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que se eu voltasse sozinho eu não saberia voltar. E aí ele me trouxe de volta. A gente passou por aquela porta novamente, estreita, mas era um engano, de estreita não tem nada. Lá dentro é muito sofrimento. E quando a gente volta dali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu vi, a gente chegou em um lugar, esse ser me levou em um lugar que era uma paz muito grande. Mas uma paz assim muito grande. E tinha umas águas tranquilas, aquelas águas bem claras, bem transparentes, lindas aquelas águas. Era muita calmaria ali. E eu queria passar aquele rio. E aí aquele ser falou para mim assim que ainda não era chegado a hora de eu passar aquele rio. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que se eu atravessasse ali, eu não voltaria. Se eu passasse aquele rio ali, eu não voltaria. E aí eu olhei e eu vi aquele portão dourado, muito lindo, que depois do rio dava para ver um portão um pouco distante, dourado, muito lindo. E também do outro lado tinha um portão também negro, grande, bem escuro. Aquele portão preto, mas não é um preto que nem aqui não, é diferente, é escuro demais, é feio demais, mas era um portão grande. E tinha esses portões dourados do outro lado. E aí eu lembro que eu falei assim, que portão lindo, que coisa linda, eu queria passar o rio para ver esse portão. E desse portão, do lado desse portão, tinha um ser, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ficava ali guardando aquele portão. Louvado seja Deus, ficava guardando o portão. E aquela luz daquele ser clareava todo aquele portão. Louvado seja Deus. E, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Até hoje eu me emociono porque eu vivi, não é coisa inventada, eu vivi, eu vi. Louvado seja Deus. E aí, quando eu olhei, eu queria passar aquele rio. Mas aí este ser, né, que estava em silêncio, aí ele falou comigo, ele fez assim, não, você não pode passar. Se você passar para lá, você não volta mais para cá. E aí eu queria saber. Aí ele foi e disse assim, aquele portão ali, só passa por aqueles portão ali todos aqueles que andarem em santidade. E todos aqueles
que denunciarem o pecado da lascívia. Isso ficou assim guardado na minha memória. Todos que denunciarem o pecado da lascívia, que andar em santidade, passa por ali, por aqueles portão. E eu disse assim, e aquele portão preto ali, escuro? Aí esse ser disse assim, aquele portão ali é para todos os pastores e todos aqueles que cometem iniquidade vão passar por ali. Na época, irmãos, eu não era pastora, na época eu não... Depois disso, irmãos, aí eu ainda congreguei um tempão para depois eu ser obreira, ungida como obreira. Depois de um tempo de ungida como obreira, eu fui ungida como diaconisa. Depois eu fui ungida como missionária. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E hoje eu sou pastora por misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nessa época, eu não sabia, eu não entendia nada disso. Nada disso. E aí ele disse, né? Ele falou assim, todos os pastores que passam a mão no pecado da lascívia, que não denuncia a lascívia, vai passar por ali. Eu não sabia o que era lascívia, eu não sabia. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu fiquei ali olhando, assim, um tempo, fiquei ali olhando, com aquele ser ali, e depois ele me trouxe de volta. Quando ele me trouxe de volta, quando eu cheguei na porta da sala de cirurgia onde eu estava, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu via o meu corpo, eu via os médicos tentando me trazer de volta, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu via aquelas maquinazinhas, tudo aquelas que fica assim apitando, né? E eles preocupados, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e eu queria ir, mas eu não conseguia, mas de repente, aquele ser me assoprou, fez... Deu aquele assopro assim, e quando eu voltei, eu já estava no meu corpo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali eu voltei perguntando onde eu estava. E o médico me acalmou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí terminaram tudo ali, me botaram em outra sala. E aí no outro dia, quando eu estava naquela sala, eu estava deitada assim, um pouquinho de lado, e entrou um senhor, o cabelo dele todo branco, bem penteadinho, de camisa social, manga comprida, toda bem passadinha, calça social, toda bem passadinha, e ele entrou, um olhar meigo, lindo, uma paz. Ele entrou, e ele pegou na minha mão. Ele olhou para mim e ele disse assim, olha, não temas porque você não vai morrer agora. Deus tem muita coisa para fazer aqui na terra e Ele tem uma obra grande contigo. E eu olhava para ele e aquele sorriso tão meigo, aquela voz tão mansa. E ele pôs a mão assim aqui na minha testa, pôs a mão assim, aquela mão assim bem suave. E a minha cabeça estava doendo, minha cabeça parou de doer. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E de repente aquele homem, né, sumiu, me olhou assim, todo assim no leito e deu aquele sorriso e ele andou até a porta e eu não vi mais. Quando a enfermeira chegou, eu perguntei assim, como é o nome daquele médico que chegou aqui de manhã? Ela disse, não passou nenhum médico ainda porque ainda não é o horário deles passarem. Eu disse, não, passou um aqui. E ela olhou uma para outra e disse assim, engraçado, todo mundo que fica nesse quarto sempre tem a visita desse médico, né? Mas a gente nunca vê, né? Não passou nenhum médico não aqui. Eu disse, passou, que ele falou comigo. E ali eu tive alta, né? Vim para casa e guardei essa experiência comigo. Uma vez eu falando com um dos irmãos e algumas irmãs, louvado seja Deus, me disseram assim, né? Isso aí era o Hades. Eu não sei. Eu só sei que o mundo espiritual existe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Há um céu de glória a nos esperar. O mundo espiritual existe, ele é real. Por que eu estou compartilhando essa experiência com vocês? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E essa experiência já tem o quê? Já tem 20 anos. Mas ela já passa um pouquinho, porque 22 é que eu estou aqui, morando aqui em Salvador. Foi quando logo eu cheguei aqui. Então já tem 20 anos isso. Por que eu estou falando isso, compartilhando com vocês essa experiência? Porque Jesus ele está voltando. E um dia o Senhor ele vai requerer de nós todas as nossas obras. Todas as nossas obras, igreja. O mundo espiritual existe. Há um céu de glória, há um lugar lindo preparado para a gente, mas há também um lugar de tormento, sim. Que muitos zombam, quando eu vejo assim muitas pessoas, muitos irmãos contar suas experiências, muitas pessoas zombam. Não façam isso. Você está agindo como um tolo e uma tola. Não faça isso, porque o mundo espiritual existe, ele é real. E aqueles que não têm aliança com o Senhor vai sofrer a condenação eterna. Depois dessa experiência, né, agora no ano da Covid, quando começou essa Covid, eu tive outra experiência. Eu tive outra experiência, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que eu não vou contar agora, porque o vídeo vai ficar grande. Mas eu tive outra experiência, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que depois eu compartilho com vocês. Mas não zombem das coisas de Deus, das visões, das experiências que os irmãos, os servos do Senhor têm. Cada uma pessoa, o Senhor tem um particular diferente. Com cada um, Deus ele sabe como tratar. Com cada um, Deus ele sabe como cuidar, como falar, como nos despertar. Deus ele sabe, né? Então, essa era a experiência que eu queria compartilhar com cada um de vocês. Se levante hoje, se desperte hoje, faça uma aliança com o Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o mundo espiritual existe. Não passe a mão no pecado. Não seja também julgador, apontador. Não seja também juiz, porque o nosso juiz é Deus. Mas não passe mão no pecado. Fale a verdade, mas com amor. Ajude o seu irmão, ajude a sua irmã a se levantar. Não acusando, apontando, criticando e julgando. Mas com sabedoria de Deus, com amor de Deus, com amor do Senhor. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ajude. Porque é muito difícil quando uma pessoa ela se afasta dos caminhos do Senhor para ela voltar de novo. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, se desperte hoje. Deus ele não fez, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus ele não criou o homem para formar família com outro homem. Deus ele não criou a mulher para formar família com outra mulher. Deus ele não levantou um pastor para estar mentindo no altar. Deus ele não levantou, louvado seja o nome do Senhor Jesus, uma pastora para estar andando no pecado, na lascívia, né, pombagirada, não. Deus nos levantou para sermos santos. Vamos se arrumar assim, andar bonita assim, mas sem mundanizar, porque se arrumar é uma coisa, estar arrumadinho é uma coisa, mas mundano e mundano é outra coisa. Então vamos andar de acordo com como está a palavra de Deus, porque Jesus ele está voltando e ele vai requerer de mim e de você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o que nós fizemos, o que nós ensinamos, o que foi que nós passamos para aquelas vidas. Então vamos ter cuidado, porque a vinha é do Senhor, as vidas são do Senhor. E Deus ele vai cobrar de cada um de nós. Então fique com essa experiência, né? Se edifica a sua vida, passe para outras pessoas, se inscreva, compartilhe. Deixe seu comentário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Me ajude a fazer a obra de Deus. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos vocês. E para a semana eu passo para contar outras experiências que eu tive com o Senhor.